Boa tarde. Nossa aula prática sobre carcinoma epidermoide e adenocarcinoma. Bom, carcinoma epidermoide é uma neoplasia maligna com origem epitelial, tá? E a gente, quando fala em carcinoma epidermoide, tá? Ele também tem outras terminologias, como carcinoma escamoso, carcinoma espinocelular. Qualquer uma delas significa que teve origem em epitélio. E a gente pode encontrar no colo uterino, na vulva, na laringe, no esôfago, no pulmão, certo? E quando a gente fala em carcinoma ou adenocarcinoma, existe uma classificação histológica ou graduação que é simples. A gente vai graduar em bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado. O bem diferenciado é aquele tumor que tem semelhança com a célula de origem. Dá para ver que ele se originou naquela célula. E mantém também capacidades funcionais. O moderadamente diferenciado, ele já não tem tanta característica de células de origem, mas ainda mantém algumas. E o pouco diferenciado é aquele que não tem praticamente nenhuma característica da célula de origem, né? Eventualmente, a gente consegue identificar por algum, como é que eu vou dizer, alguma estrutura, né, que nos aponte que seja uma lesão do tipo, por exemplo, carcinoma epidermoide, a gente enxerga ou uma ponte intercelular ou uma rolinha córnea, tá? Então, esta lâmina é uma lâmina de um carcinoma epidermoide que teve origem epitélio, dá para ver que ele lembra muito o epitélio, né? E ele é do pulmão. A gente também tem carcinoma epidermoide de pele, tá? Os carcinomas de pele são as lesões mais frequentes entre homens e mulheres, depois próstata homem, mama mulher. Então, dá para ver porque ele tem uma semelhança com a epiderme. E aqui, nessas flechas, existe uma característica super importante, que são essas estruturas rosadinhas, que a gente diz eosinofílica, que são as pérolas córneas, tá? Que, na verdade, é um agregado de citoqueratina. Isso aparece em lesões bem diferenciadas, em carcinomas epidermoides bem diferenciados, quer dizer, tem uma semelhança muito grande com a célula de origem, e, em termos de graduação, o prognóstico do bem diferenciado é um pouco melhor, tá? Essa outra foto é um carcinoma bem diferenciado da boca. A gente vê que é bem diferenciado porque ele tem essas pérolas córneas espalhadas, tá? Ele tem origem no epitélio de superfície, e dá para ver que ele tem uma área em que a lesão ainda é pré-maligna. Por quê? O carcinoma epidermoide de pele ou de uma mucosa como a do lábio exposta ao sol, ele pode desenvolver uma displasia, que é a alteração da arquitetura do tecido, que pode ser de baixo grau, alto grau ou carcinoma in situ, tá? E o que é o carcinoma in situ? É aquele que compromete toda a espessura do epitélio sem romper a membrana basal. Então, a gente vê que ele teve origem numa displasia e ele rompeu a membrana basal e já tem ninhos de células infiltrando o estroma e tem essas rolhas córneas. Então, ele continua sendo bem diferenciado. Essa terceira lâmina é um carcinoma pouco diferenciado. Ele é do esôfago, ele não tem pérolas córneas, como vocês estão vendo aqui, certo?
Mas tem muitas atipias celulares. Olha, aqui tá bom para ver os núcleos hipercromáticos, certo? Alterações de polaridade. Então, a gente diz assim, ele é pouco diferenciado. Ele tem poucas características da célula de origem. Dá até para ver que é um carcinoma escamoso, né? Mas não dá para ver as características. Na quarta lâmina, o que, que a gente tem? A gente tem um carcinoma epidermoide. Esse aqui é uma lâmina que foi tirada da pele. Ele é pouco diferenciado, né? Porque vocês lembram que o epitélio plano da pele, ele tem aquela camada superficial, intermediária, a basal, né? E aqui não, aqui a gente tem células com polaridades alteradas, núcleos alterados, mas tem uma característica que é uma característica difícil até de ser vista e que tem que ser vista em maior aumento, uma lente mais poderosa, que são as pontes intercelulares. Se vocês olharem, são essas pontezinhas aqui, ó, esses filetes rosadinhos, certo? Essas pontes intercelulares, elas nos dizem assim, olha, ele pode ser um carcinoma epidermoide, certo? Mas é uma lesão indiferenciada. E quando a gente tem lesão indiferenciada ou pouco diferenciada, a gente pode fazer exame imunohistoquímico. Por exemplo, para carcinoma epidermoide, a gente pode usar o P63, o P40, são os que a gente mais usa, na verdade, mas tem citoqueratina 5, 6 e tem citoqueratinas de alto peso molecular também, tá? Carcinoma epidermoide, por exemplo, no pulmão, diferenciando de um adeno, é importante, né, em termos de tratamento. Então, a gente usa esses marcadores, principalmente o P40 e o P63. Essa é uma foto de um colo uterino. A gente tem aqui um epitélio normal, em que existe uma estratificação do epitélio, núcleos pequenos, né? E, de repente, a gente tem uma alteração dessa arquitetura. Isso é displasia, alteração arquitetural. E aí a gente passa a ter atipias celulares, pleomorfismo, que são núcleos hipercromáticos, um núcleo maior que o citoplasma, como aqui, certo? Começam a aparecer figuras mitóticas e a gente tem, então, displasia, mas sempre mantendo a membrana basal intacta. A displasia ela pode ser de baixo grau, quando compromete só metade da espessura do epitélio, e de alto grau. No colo uterino, a NIC2 e a NIC3 representam a displasia de alto grau. Só que a NIC2 compromete mais da metade do epitélio e a NIC3 quase toda a espessura. E muitas vezes a gente não consegue até diferenciar e coloca lesão escamosa intraepitelial cervical de alto grau, entre parênteses, NIC3 barra carcinoma in situ. Tá bom? Vamos lá. Essa é a displasia. Esta outra lâmina é uma lâmina muito importante, porque vocês estão vendo um epitélio que representa o epitélio do colo uterino, né? Então escamoso, com displasia, que é a alteração arquitetural, e aqui ele manteve a membrana, aqui manteve a membrana, mas bem neste ponto houve uma ruptura de membrana e uma infiltração do estroma. Só que aqui é uma infiltração pequena, e a gente vai chamar isso de carcinoma microinvasivo, que representa uma invasão de mais ou menos 1 milímetro, dependendo do órgão, a gente utiliza alguns critérios, 1 milímetro, 2 milímetros. E daqui para frente, ele pode, então, fazer invasões mais francas, tá? A gente sabe que existem características genéticas da lesão que fazem com que ela adquira essa capacidade de invasão. Bom,
aqui a gente tem um carcinoma epidermoide invasivo, já, né, do colo, e ele tem alguma coisa de rolha córnea, certo? Mas predomina aqui áreas mais moderadas. Então, é um carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, do colo uterino. Bom, o adenocarcinoma, neoplasia epitelial maligna de origem em glândulas. Vocês estão vendo aqui um adenocarcinoma de pulmão, e a gente sabe que quando fala em adenocarcinoma, a gente fala em glândulas e ou produção de muco, que tem essa produção dentro da glândula. Aqui a gente vê que tem glândulas bem formadas, tá? Bem formadas, modo de dizer. A gente vê que tem glândulas e que lembram o epitélio glandular, tá? Mas elas são totalmente atípicas, com pleomorfismo, enfim, tem um pouco de muco dentro, sim. E muitas vezes, deu para ver aqui, ó, que tem essas antracoses no pulmão, a gente tem que fazer um marcador para definir no pulmão se é adeno, aquilo que eu disse, se é adeno ou se é epidermoide, porque muda o tratamento, tá? Já tem tratamentos bem estabelecidos para adenocarcinoma, e então a gente pede um TTF1, fator de transcrição da tireoide 1. Quer dizer, esse TTF1 também vai ser positivo lá na tireoide. Mas aqui no pulmão, quando ele é positivo, ele marca núcleos em marrom, como nessa lâmina, tá? E a gente consegue definir como um carcinoma, carcinoma do tipo adenocarcinoma. Bom, aqui a gente tem glândulas, tá? E muco dentro. Muito bem. Isso aqui poderia ser um adenocarcinoma pouco diferenciado. Por quê? A gente vê que tem muco e isso favorece para dizer que é um adeno, mas a formação glandular não está muito boa. Aqui são vasos, tem muitas células soltas no parênquima, tá? Então, a gente tem um adenocarcinoma. Essa lâmina é do Robbins e ela representa um diagnóstico de adenocarcinoma de esôfago. Mas aí vem a pergunta, como é que eu sei se é adenocarcinoma de esôfago? Aqui não tem a nossa dica. A nossa dica é a seguinte, o esôfago, ele tem um epitélio plano ou escamoso. Então, o principal tipo histológico de câncer de esôfago é o carcinoma epidermoide, que pode ter origem também no processo de displasia, tá? A gente pode ter adenocarcinoma em esôfago quando existe aquela situação de adaptação, né, a um refluxo, e metaplasia do tipo glandular intestinal, com células caliciformes. Essa metaplasia glandular intestinal, ela sofre displasia, baixo grau, alto grau, e pode desenvolver, então, um adenocarcinoma. É a única maneira do esôfago ter adenocarcinoma. Nesse caso, a gente tem uma glândula bem aproximada, tá? A gente vê, assim, que há um padrão glandular, e aqui a gente tem células com muco dentro, mas não tem glândulas. Então, só para saberem que no estômago existe uma classificação chamada Lauren, né, que nos dá o seguinte, a gente pode ter um adenocarcinoma gástrico, bem moderado ou pouco diferenciado, tipo intestinal, não que as glândulas sejam intestinais, mas ele tem formação glandular. Ou tipo difuso, que a gente também chama com célula em anel de Sinnett. Por quê? Vocês estão vendo que ele é redondinho e tem um núcleozinho rechaçado e muco dentro, lembra um anel. De Sinnett, por quê? Há muitos e muitos anos, para fazer como é que se diz, uma assinatura, as pessoas tinham um anel com algum símbolo
e PAN faziam tipo um carimbinho, né? Que é o sinete de assinar. Então, a gente pode ter adenocarcinoma de padrão intestinal, ou seja, glandular, ou adenocarcinoma difuso, que é esse que produz muco intracelular, ou misto, as duas formas na mesma proporção. Certo. Aqui a gente tem um outro adenocarcinoma, tá? Que esse adenocarcinoma, deixa eu ver uma coisa aqui, a última, tá. 80% dos adenocarcinomas, como a gente está vendo aí, que forma a glândula, de intestino, isso é intestino, tá? 80% se originam em adenomas que sofreram processo de displasia. Baixo grau, alto grau, intramucoso, que é o in situ, né? Microinvasivo, invasivo. Mas vem uma questão, se a gente só recebesse essa foto e eu perguntasse para vocês com essas glândulas, vocês sabem a localização ou a região? Não, né? Porque adeno é adeno em qualquer lugar. Se é uma metástase, a gente vai ter que fazer um marcador imunohistoquímico que vai diferenciar, ou melhor, vai nos dar o sítio primário da neoplasia. Por exemplo, um fígado com várias metástases, né? A gente pode pedir um marcador para intestino. Pode pedir um de pulmão, TTF1, pode pedir um de intestino, que é o CDX2. E isso nos define o sítio primário. Mas tanto epidermoide como adeno, se a gente não tem a célula normal para ver o epitélio que deu origem, né, e a gente não tem macroscopia, simplesmente nos dá uma lâmina com isso aí, não existe possibilidade de saber localização. Tá? Por isso é importante, pessoal, sempre vocês nos darem informações clínicas, tá? E terem esses conhecimentos de patologia, certo? E aqui é o final da aula e até a próxima aula. Participem das aulas práticas, a gente conversa bastante. Tchau, até a próxima aula, pessoal. Tchau.